Diz assim a palavra do Senhor: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém. Irmãos, essa porção das Escrituras tem sido alvo, talvez, de uma das mais severas controvérsias que tem acompanhado a igreja durante toda a sua história. E a grande controvérsia aqui se baseia exatamente no fato se Jesus estava realmente dando a Pedro a primazia, se Pedro havia se tornado alguém mais importante do que todos os outros nessa hora, e se Pedro realmente era o grande líder da igreja instituído por Jesus, o Papa. Mas na verdade Jesus trata de uma controvérsia muito mais séria aqui, que muitas vezes passa despercebido, não é? Que é exatamente a do reconhecimento que a igreja precisa ter de quem ele é, de qual é a sua autoridade sobre a igreja e qual a importância disso para que a igreja se mantenha de pé, para que a igreja permaneça firme mesmo diante dos ataques do inferno. E curiosamente, embora essa controvérsia a respeito da primazia de Pedro seja a que acompanhou a igreja durante toda a sua história, o outro lado nem sempre é tão ressaltado. Tanto que muitas vezes, quando queremos tratar da questão do que faz uma igreja verdadeiramente abençoada, quais são as características dessa igreja, a discussão gira em torno de coisas periféricas, como foi a discussão dos discípulos aqui. Quando se pergunta o que faz uma igreja firme, forte, comprometida com a missão, o que faz uma igreja vitoriosa contra as artimanhas de Satanás, nós falamos de oração, nós falamos de firmeza doutrinária, nós falamos de templo, nós falamos de tantas outras coisas, mas não falamos do cerne da questão. É a mesma coisa, quando Jesus perguntou para os discípulos: o que estão dizendo por aí a meu respeito? Senhor, estão dizendo que tu és Elias, Jeremias, João Batista, ou quem sabe algum dos outros profetas. Mas Jesus queria entender, ou melhor dizendo, Jesus queria fazer com que eles compreendessem que de fato Jesus era alguém maior, mais importante do que todos esses personagens citados, que realmente eram importantes na história, e que sempre foram importantes e sempre serão importantes na história da formação do povo de Deus e da revelação de Deus para esse povo. Mas Jesus então particulariza a pergunta e diz para eles: e vocês, que são meus discípulos, minha igreja, meu povo, quem é que vocês dizem que eu sou? Eu sempre fico imaginando como foi essa cena, porque a impressão que dá é que Pedro pulou na frente, não é verdade? Que Pedro logo de cara, ele era muito afoito, isso faz parte das características de Pedro, que Pedro já foi correndo e pulou na frente e disse: Senhor, deixa que eu respondo. Mas eu tenho a impressão que de certa maneira isso pode ter causado algum constrangimento para eles, talvez alguns olhares, não é? Uns olhando para os outros e dizendo: e agora? Né? A ideia de que as respostas anteriores estavam erradas já tinha ficado claro, e provavelmente eles ficaram olhando quem é que tem coragem de responder, e Pedro teve a coragem de responder, e respondeu corretamente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus podia ter dito: Pedro, como você é inteligente, Pedro, como você é perspicaz, Pedro, você é o cara que pegou, não é direitinho a mensagem.
Mas Jesus diz: Pedro, é isso mesmo, mas isso não veio de você, não foi carne e sangue, não foi sabedoria humana, não foi capacidade sua, Pedro, que te revelou isso, mas isso foi revelação do meu Pai que está nos céus. Jesus diz isso de outra maneira lá em João capítulo 1, quando ele diz: todos quantos, João diz isso a respeito de Jesus, não é? Lá no Evangelho de João capítulo 1, quando ele diz: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. E ele diz: isso não tem nada a ver com a vontade da carne, nem com a vontade do homem, nem com a vontade do sangue. A igreja de Jesus, queridos, é a igreja formada por um povo que entende quem é Jesus, que crê nele verdadeiramente, e é isso que faz com que a igreja seja verdadeiramente uma igreja firme e forte. Amados, nós estamos esse ano trabalhando em cima de um tema que tem a ver com restauração, com revitalização e crescimento. Entretanto, nós sabemos que nada pode revitalizar mais a igreja do que a consciência no coração e na mente de todo o povo, de todos os membros da igreja, de que a igreja só existe porque Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que isso não foi revelado a nós por nossa própria capacidade, por nosso próprio esforço, nem pela nossa própria vontade, mas pela vontade soberana do Pai, que nos amou de tal maneira que foi capaz de mandar o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. Quando a igreja perder essa resposta, quando a igreja não for capaz de dizer que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, ela então certamente será uma igreja que estará carente de revitalização. Jesus diz que as consequências mais sérias a respeito dessa resposta, dada por Pedro, mas que era na verdade a resposta de todos os seus discípulos, era que a igreja portadora dessa verdade era a igreja que tinha as chaves do reino dos céus. Apresentar Jesus, o Salvador, o único caminho, a alguém que não o conhece, é como ser portador das chaves do reino e abrir o caminho e as portas para que essa pessoa possa ir ao Pai. Além disso, Jesus diz claramente para os discípulos que isso daria à igreja algo tremendamente sério, que era a capacidade e o poder de ligar e desligar. A igreja não tem poder de salvar ou de condenar, mas pela pregação do genuíno evangelho, a igreja tem o poder de ligar, tem o poder de restaurar comunhão, tem o poder de fazer com que pessoas voltem a enxergar a Deus como Ele verdadeiramente é, e a Jesus Cristo, seu Filho, como único e verdadeiro Redentor. Quando isso acontece, queridos, Jesus diz, o resultado disso é que nem mesmo as portas do inferno podem prevalecer contra tal igreja, porque uma igreja que sabe que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, não será atacada, ou melhor dizendo, ela não será derrotada, até atacada ela pode ser, ela não será derrotada por nenhuma arma, por nenhum artifício do inferno, porque de fato, ela sabe que Jesus é o Senhor de todas as coisas, é o Filho do Deus vivo. É a igreja que não será vencida, barrada na sua missão pelas portas do inferno, porque na verdade, nem mesmo as portas do inferno podem prevalecer contra a genuína mensagem de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a igreja que ao pregar o Evangelho, o fará com toda a autoridade e ousadia de alguém que sabe, de alguém que não tem dúvida alguma, e de alguém que não confunde, que é o grande alicerce da igreja, o único alicerce da igreja é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, a pedra angular, aquele sobre quem toda a igreja foi edificada, se mantém e se sustenta. Se queremos que a nossa igreja esteja sempre viva, se queremos que a nossa igreja cresça sempre, é preciso que estejamos prontos a responder sempre a essa pergunta: quem é Jesus? Ele não é Elias,
não é Jeremias, não é Moisés e nenhum dos grandes vultos da história do povo de Deus no passado. Ele é tão somente o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias de Deus, o Filho de Deus que veio a esse mundo para morrer no nosso lugar. Povo de Deus, mantenha essa palavra sempre viva no seu coração e nos seus lábios, e com certeza nem mesmo as portas do inferno hão de prevalecer contra essa igreja. Amém. Vamos curvar as nossas cabeças e orar mais uma vez. Pai, mais uma vez, ó Deus, diante dessa verdade tão tremenda, ó Deus, tão maravilhosa, a verdade de que Jesus é o fundamento da igreja, que Ele é a razão dessa igreja se manter de pé, nós nos colocamos e confessamos, como Pedro e os demais discípulos fizeram, ó Deus, naquele dia. Declaramos, ó Deus amado, que Jesus é o Senhor dessa igreja, que Ele é aquele que tem a primazia e é também a rocha sobre a qual essa igreja está edificada. Ó Deus, o nosso clamor, a nossa oração é para que essa verdade esteja presente no nosso coração e nos nossos lábios, e para que essa igreja nunca, ó Deus, fraqueje diante da pergunta do mundo, ou diante de uma nova direção que o mundo possa apontar, para que a igreja caminhe e para que a igreja dê respostas. Jesus será sempre para nós o Cristo, o Filho do Deus vivo. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, hoje e eternamente. Amém.